Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso 16. Louvado seja Deus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso 16. Louvado seja Deus. Aleluia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 e seguinte. Louvado seja Deus. Deus bendito e fiel. Louvado seja Deus. Gálatas 5, a partir do verso 16. Amém, igreja? Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Amém. Somente até aqui. Oremos ao Senhor Jesus. Bendito eterno Deus, graças te damos, ó Pai bendito, pela tua palavra que é lida diante de nós, e sabemos, ó Pai, tão somente pela leitura da tua palavra, já temos tido conhecimento de que o Senhor já tem falado conosco, mas se nos é dado, ó Pai bendito, a graça e a capacidade de poder extrair, ó Pai, da tua palavra, aprendizado, ó Pai bendito, para o nosso crescimento diante da tua presença. Então peço a ti nessa hora, que o Senhor nos conceda, Pai, aprendermos e conhecermos um pouco mais da tua palavra, para que por meio dela possamos ir crescendo cada vez mais. Abençoe o nosso entendimento, auxiliando na administração da tua palavra, para que saiamos daqui entendidos, ó Pai, da vontade do Senhor ao nosso respeito. Seja conosco nesta hora uma vez mais, te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. É interessante, irmãos, que o capítulo de número 5 da carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que estavam ali na região da Galácia, ele é um capítulo muito interessante e também importante, porque Paulo, ele vem agora nos mostrar aqui algo que diz respeito à minha vida, à sua vida, à nossa vida. O versículo que lemos, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: andai em espírito, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós sabemos que talvez agora alguém possa se perguntar: mas o que é andar em espírito? Ao lermos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 4, verso 24, o evangelista escreve dizendo que Deus é espírito. Então andar em espírito é andar com Deus, porque Deus já é espírito. Andar em espírito é caminhar com Deus, é andar com Ele, lado a lado a Ele, tendo nós o conhecimento da sua vontade ao nosso respeito. E talvez agora alguém possa também se perguntar: mas o que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim em particular? Sabemos que, como um coletivo, como um todo, Deus requer do seu povo obediência, Deus requer do seu povo santidade, Deus requer do seu povo perseverança, Deus requer do seu povo fidelidade. E é curioso, porque são coisas como essas que sabemos que Deus requer de cada um de nós, que às vezes nós tropeçamos nessas coisas, que às vezes nós falhamos em cumprir coisas como essas, que sabemos que Deus requer de cada um de nós. São coisas que nós, ao lermos as Escrituras, já tomamos conhecimento de que Deus requer isso de cada um de nós. E agora, quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia ela está recheada de exemplos de pessoas que realmente dedicaram a sua vida não a buscar o seu próprio interesse ou viver apenas para satisfazer as suas próprias vontades, mas realmente para obedecer o desejo e a vontade de Deus a respeito dessas
que no meio de uma geração, no meio de um povo que agora, por causa da entrada do pecado no mundo, esse povo, essa geração, essas pessoas, tendo conhecimento do pecado, agora afundando-se no pecado, tendo nós agora também conhecimento de que o pecado ele é responsável por nos distanciar do Senhor. Essas pessoas que agora, ali, andando segundo as suas concupiscências, desobedecendo e contrariando aquilo que Paulo está dizendo aqui, essas pessoas distanciaram do Senhor. E quero ler com os irmãos no primeiro livro da palavra de Deus, aqui em Gênesis, no capítulo de número 5, Gênesis, capítulo de número 5, o versículo de número 21 até o 24, diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Olha que coisa interessante. Nós vemos que Adão e Eva tiveram no princípio 2 filhos, Abel e Caim. Pelo que agora, um dia os dois foram se apresentar em seu sacrifício diante do Senhor. Pelo que lendo o texto, dá-se a entender que o sacrifício de Abel foi mais aprazível aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor se atentou ao sacrifício de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Isso no coração de Caim gerou uma certa revolta, pelo que o seu irmão Abel recebeu a atenção do Senhor e ele não. Mas tendo o Senhor o conhecimento, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que conhece, que esquadrinha o coração do homem. Assim fez o Senhor a respeito do coração de Caim. Quando ele agora chateado, inspirado com o seu irmão, tendo o Senhor conhecimento do sentimento que estava brotando no coração de Caim, o Senhor então vai ter com ele. E o Senhor logo pergunta para Caim: Caim, se você também não fizer o bem, não haverá aceitação para você também? Se você não fizer aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é certo, porventura também, o Senhor não se atentaria, irmãos, para o sacrifício de Caim? Mas de alguma forma, Abel se preocupou mais em oferecer o melhor ao Senhor. Abel deu uma atenção mais especial àquilo que ele ofertava ao Senhor. E obviamente, irmãos, que quando nós realmente nos preocupamos em ofertar ao Senhor o melhor, com certeza isso vai chamar a atenção do Senhor a nosso respeito, a nossa oferta, e Ele vai se virar, Ele vai se voltar para cada um de nós. Porque em relação a um coração sincero, a um coração que está disposto verdadeiramente a adorar e a servir o Senhor não despreza, o Senhor não rejeita essa oferta, o Senhor não ignora essa pessoa que realmente quer adentrar, Diácono Júlio, na sua presença com um coração puro, sincero diante dele. O Senhor não vai rejeitar. Mas devido ao relaxo espiritual, disse isso algumas vezes, mas devido ao relaxo espiritual, tem pairado sobre o entendimento, a consciência de muitas pessoas que o comum, o simples, o de qualquer jeito pode ser oferecido ao Senhor, e ainda as pessoas esperam ter a atenção do Senhor quando oferece o comum, o simples, o de qualquer jeito a Deus, e ainda querem receber a atenção do Senhor, e ainda ficam bravos quando não recebem. E ainda ficam se questionando por que o Senhor realmente não atende as minhas orações e as minhas petições. É muito simples. Está aqui o exemplo de Caim. E aí todos nós conhecemos a história, pelo que Caim realmente se levanta contra o seu irmão Abel, matou Abel. Mas ele, sendo o Senhor misericordioso com Adão e Eva, eles conceberam novamente, tiveram um outro filho por nome de Sete. O terceiro filho de Adão e Eva chamava-se Sete. E é interessante que diz a palavra de Deus, se vocês olharem no capítulo 4, do número 26, que na descendência desse menino, por nome de
O autor do livro de Gênesis, ele fez questão de dar uma característica especial a respeito da vida desse homem. Se vocês olharem aí, vai dizer que Adão, depois que gerou a 700 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Aí depois ele pulou para 105 anos, gerou a Enos, viveu 7, depois que gerou Enos, 807 anos ele gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu, e assim sucessivamente. Até que se chegasse em Enoque, ele faz a mesma coisa. Ele conta quais foram os dias de Enoque, conta quantos filhos Enoque gerou, mas ele dá um detalhe que a respeito de nenhum outro ele deu. Enoque andou com Deus. E andou Enoque com Deus. Em especial, esse homem Enoque, ele se preocupou em andar com Deus. Ele se preocupou em realmente fazer aquilo que Paulo escreveu em Gálatas no capítulo 5, no verso 16. Andar no Espírito. Andar com Deus que já é Espírito. E quando eu olho para as Escrituras, além de Enoque, eu vejo homens que realmente puderam, meus irmãos, realizar feitos extraordinários, porque realmente se preocuparam em andar com o Senhor. Eu vejo agora o profeta Elias, que se apresenta diante de Acabe. E ele chega com autoridade diante de Acabe e fala assim: olha, conforme a minha palavra não haverá chuva sobre a terra. Conforme a minha palavra não haverá chuva sobre a terra. Mas Elias estava com Deus. Elias andava com o Senhor. E é interessante que quem se preocupa em andar com o Senhor, ele pode ser ousado na presença do Senhor. Porque Elias era ousado. Em um dia, quando Elias se apresenta novamente diante de Acabe, ele então manda chamar todos os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e então lança-lhes ali um desafio, lá no cume do Monte Carmelo. E Elias logo aproveita a sua ousadia, porque Elias andava com Deus, irmãos. Ele não estava preocupado se realmente Deus iria responder ele ou não. Elias tinha certeza que Deus responderia, porque ele estava andando com o Senhor. É por isso que ele lançou o desafio. Ele não lançou um desafio às cegas, ele lançou um desafio confiante, porque ele tinha certeza que a presença do Senhor era com ele. Ele tinha essa confiança, ele tinha essa convicção, porque ele sabia que Deus que ele servia, também sabia com quem ele andava. Sabia quem realmente poderia auxiliá-lo na hora da dificuldade, na hora da aflição, que era o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E então ele lança um desafio lá, reúne todos os 450 profetas de Baal, ele monta um altar, e ali ele traz ali os seus novilhos, os seus bezerros, para realmente serem ali oferecidos em sacrifício. E ele diz: vamos ver até ele aí qual é o Deus que vai responder com fogo. E então os profetas de Baal começaram ali a se lamuriar, irmãos, a clamar ali por Baal, a se cortarem, a se mutilarem com lanceiros e facas, achando que Baal responderia naquele dia. Mas naquele dia não, e nenhum outro dia, porque Baal nem existia. Mas naquele dia, o Senhor realmente escolheu aquele dia para se manifestar com grande força e poder. Pelo que dando meio-dia, Baal respondeu, e Elias: fala mais alto aí, ó. Talvez Baal foi viajar, foi fazer uma viagem. Talvez Baal está dormindo e não pode nos ouvir, não pode nos responder. Elias ainda tira um sarro. Só que quando deu meio-dia, Elias: chega, agora é minha vez. Limpa toda essa bagunça. Limpa. E então ele cava ali algumas pedras, 12 pedras. Ele separa ali o seu animal que seria oferecido em sacrifício. Só que Elias foi mais além. E ele mandou realmente cavar em volta daquele altar um rego. E mandou colocar, encher aquele rego de água lá. E mandou molhar também, encharcar, não é simplesmente molhar, é encharcar de água. E então Elias ora ao Senhor: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus sobre Israel, e que eu sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Pelo que em resposta à oração de Elias,
O Senhor então responde, irmãos, e com fogo. Mas não foi um fogo comum, não. Vocês que tiveram a oportunidade de presenciar fogo que consome pedra, alguém que já viu fogo que consome pedra? Eu nunca vi. Mas foi o fogo que aconteceu naquele dia. Foi o fogo que foi derramado sobre a oferta de sacrifício que o profeta Elias ofereceu naquele dia sobre o cume do Monte Carmelo. Que coisa extraordinária, né, irmãos? É isso que acontece com quem anda com Deus. Coisas extraordinárias acontecem com pessoas que se preocupam em andar com o Senhor. Tá bom, não? Tem Daniel, que também se preocupava com a sua vida diante do Senhor, e mesmo diante das acusações ali dos principais da Babilônia, aonde o médico foi realmente promulgado, dizendo que ninguém poderia clamar, orar ao seu Deus, e Daniel nem aí para isso. Da mesma forma que 3 vezes ao dia ele orava, 3 vezes ao dia ele continuou orando, pelo que um dia pegaram Daniel orando e foram lá acusá-lo diante do rei, e o resultado disso é lançar Daniel na cova dos leões. Mas quem anda com leão, quem anda com Deus, irmão, não se preocupa com cova de leão, não se preocupa com nenhuma acusação, não se preocupa, irmãos, com as consequências que virão quando realmente qualquer pessoa vem acusá-lo, até mesmo o inimigo, em relação à sua conduta diante de Deus. Daniel não se preocupou com essas coisas. Ele simplesmente foi jogado no calabouço dos leões. Mas naquele dia, irmãos, eu nem sei se ele era jejum, mas naquele dia eles estiveram no jejuar. Naquele dia eles passaram a noite com fome. Porque em nenhum fio dos cabelos de Daniel os leões tocaram. Porque o Senhor estava com Daniel. Mas Daniel andava com Deus. Daniel andava com o Senhor. Eu vejo então o Senhor Jesus, então, irmãos, quando ele estava aqui sobre essa terra, ele então começa a selecionar pessoas, chamar pessoas para que pudessem seguir. E é interessante o Evangelho, porque o Senhor chama para o Evangelho homens comuns, com vidas comuns, para viverem propósitos extraordinários por meio da pregação do Evangelho, por meio da entrega ao Evangelho. Vendo o Senhor ali a Pedro pescando, ele vê Pedro pescar, e aí ele fala: vem após mim e eu te farei pescador de homens. Ele vê outros discípulos ali consertando redes, homens assentados ali na alfândega cobrando impostos, e é esse tipo de pessoa que o Senhor resolve chamar para poder realmente tornar seus seguidores. Esses homens não recusaram a oferta. Pelo menos no texto bíblico nós não vemos esses homens questionando nenhuma coisa quando são chamados pelo Senhor. No texto bíblico nós não lemos, ou não vemos. E o Senhor agora, chamando esses homens, ensinando esses homens, instruindo esses homens pessoalmente, em determinado momento lá em João 6, um dia Jesus foi dar um discurso, irmãos. Um dia Jesus foi dar um discurso. E lá em João 6, a partir do versículo 60, a multidão achou o discurso de Jesus muito duro, muito difícil de ouvir, um discurso muito pesado já com o jugo. E aí, quando as pessoas ouviram, irmãos, aquele discurso de Jesus, eles já começaram a desistir do Evangelho, começaram a virar as costas para o Senhor e começaram a voltar para as vidas que tinham antes, começaram a abandonar a Jesus. Só que Jesus já conhecia e sabia quem os que iriam permanecer e aqueles que iriam abandoná-lo. Só que é interessante que poderia o Senhor abandonar a humanidade na cruz? Poderia o Senhor realmente, irmãos, não se preocupar com a humanidade e deixar com que a humanidade assumisse sozinha a consequência da sua desobediência? Poderia o Senhor não se preocupar comigo e com você, que aqui estamos hoje, gozando da liberdade que temos pela presença do Senhor e por termos realmente sido transformados por meio da palavra e pela graça de Deus que nos é derramada? Mas não foi pela minha pequenez, pelas minhas debilidades, pelas minhas falhas que o Senhor se importou. Antes Ele me amou, mesmo sendo eu defeituoso, mesmo sendo eu um pecador, mesmo sendo eu um caído. Ele olhou para mim
E para quem é pai e mãe aqui, quando o seu filho é pequeno, ou até mesmo quando ele é grande, às vezes o seu filho ele desobedece a você, às vezes o seu filho ele faz, no ditado, uma malcriação com você, e você sendo um ser humano, você até quer retribuir aquilo ali, talvez corrigindo, talvez com a varinha ou não, mas você não deixa de amar o seu filho, mas você não deixa de amar ele ou ela, você ainda continua instruindo, continua cuidando, continua amando, continua fazendo as coisas por ele, só porque ele é seu filho ou sua filha. Só que Jesus foi mais além. Jesus foi até a cruz. Mesmo quando a humanidade ainda desobedecia ao Senhor, mesmo quando a humanidade não dava créditos a Ele, mesmo quando o povo realmente, tendo a opção de escolher entre luz e trevas, escolher as trevas, o Senhor ainda realmente olhou para a humanidade com um olhar de amor e misericórdia. E que amor foi esse? Nem João conseguiu listá-lo. Por isso que ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não conseguiu definir, mas diz de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Então agora, quando eu vejo que eu tinha todos os requisitos para ser condenado e passar a eternidade longe do Senhor, mas aí eu vejo pela palavra de Deus que Deus pagou o preço que eu tinha que pagar, Ele foi até a cruz, Ele morreu por mim, mas ressuscitou ao terceiro dia, louvado seja Deus por isso. Quando eu vejo tudo que Ele fez por mim, e só hoje, sabe-se lá você e eu quantos livramentos nós já recebemos, meus irmãos? Só hoje, quantos livramentos o Senhor já não te deu, já não deu para mim e para você? Nós não podemos contar nem um fio sequer da nossa cabeça, não pode nem sequer tornar um fio da nossa cabeça branco ou preto, e nem conhecer a respeito do dia de amanhã. E diz a palavra que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos vivos. E então eu vejo o amor do Senhor sendo manifesto em mim, sendo manifesto em você, sendo manifesto em nós. Sendo nós pecadores, errantes, falhos, o Senhor não nos deixa de amar. Aí agora, conhecendo tudo isso que Deus faz ao nosso favor, pergunto para os irmãos: como é que a gente pode realmente rejeitar o andar do Espírito? Se tudo que Deus fez por nós, irmãos, tudo que Ele fez, como que a gente não anda em Espírito? E aí Paulo disse que o Espírito e a carne, eles opõem-se um contra o outro, para que um não faça o que o outro quer. Então existe uma guerra, e às vezes, irmãos, as pessoas ignoram. Tem gente que ignora o fato de mas a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo de número 6, que a nossa guerra não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades dos ares celestiais da maldade. Tudo bem, só que Paulo também escreveu lá em Romanos capítulo de número 7, que o que ele queria ele não fazia, porque ele diz: porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Então existe também uma guerra entre a parte espiritual e a parte carnal. E é obviamente que todos nós temos conhecimento de que vai vencer aquele que realmente é mais alimentado. E tem espírito de muita gente que está passando fome. Não é verdade. A carne até obesa, como diz o ditado, mas o espírito vai passando fome. O espírito vai definhando, porque não tem recebido alimentação. E aí costumam se lamuriar das fraquezas que sentem em andar com Deus. Mas Enoque andou com Deus no meio de uma geração corrompida, uma geração perversa. Enoque conseguiu. Nós também conseguimos, irmãos. Nós também conseguimos. Porque foi criar o Senhor quando Ele disse que sobre Ele, o fundamento da igreja, a igreja seria estabelecida e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela.
que é Deus. Porque lá em João 6, quando o povo ouviu o duro discurso que Jesus trouxe, aí Jesus vira para os 12 e vira para eles assim e fala assim: ó, querem ir com eles também? Vocês querem também? O mesmo convite que tem para vir, tem para ir também. A escolha que ele faz somos nós. E aí Pedro eu acho interessante, porque Pedro ele era mais explosivo, mas na hora de dar uma resposta, ele dava uma resposta tão espiritual. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem vocês dizem que eu sou aí? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesta hora Pedro também diz: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para quem que a gente vai, irmãos? Se é só o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, ainda que andar em espírito seja difícil, vale mais andar em espírito com o Senhor, porque a vida eterna está nele. E realmente alcançarmos a salvação, alcançar a eternidade, exige esforço, exige dedicação, existe uma entrega sincera para estar com o Senhor. Pode até que seja difícil, como é difícil realmente caminhar com o Senhor, não é fácil. Mas nós sabemos que existe um benefício especial para aqueles que não se importaram com as coisas dessa vida. O apóstolo Paulo, por Deus, nem caso da vida fez, enfrentou naufrágio, a cobra picou a mão na ilha de Malta, pelo que nem preocupado com isso, a cobra agarrada na mão de Paulo, Paulo simplesmente sacudiu a víbora sobre o fogo. E o povo olhando para Paulo agora: esse homem é homicida, porque escapando da fúria do mar, a justiça não deixa ele viver. Mas aqueles que estão realmente com Deus não tem que se preocupar não, meus irmãos. Não tem que se preocupar não, porque Deus está em tudo. Deus cuida de tudo. Deus providencia tudo. Deus prepara tudo. E se a igreja realmente não tiver essa fé, não tiver essa convicção, não tiver essa certeza de que se você está andando com Deus, então você não tem que ter preocupação com nada. Se a igreja não tiver essa certeza, a igreja vai cair na sua caminhada. A igreja vai parar na sua caminhada com o Senhor. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 6: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã ele cuida de si mesmo, basta para cada dia do seu mal. Aí ele diz: olha para as aves do céu, para os lírios do campo, e nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. As aves do céu, elas não semeiam, elas não secam, mas vosso Pai Celestial, de todas Ele cuida, todas elas Ele alimenta. Então, irmãos, a carne não deve ser morta, reduzida ao sacrifício, para que o Espírito do Senhor ele cresça dentro do nosso espírito, e assim o Espírito do homem com o Espírito de Deus seja compatível em santidade, obediência e fidelidade. Então, irmãos, andar em espírito e não cumpram, né? Isso vale para todos nós, não cumpramos a concupiscência da carne. Se vocês lerem em Gálatas capítulo 5, são 17 obras da carne que o apóstolo Paulo se preocupou em listar. E aí no final, ele ainda diz assim: que coisa semelhante a essa, então tem mais. Só que 17 aí foram listadas, para que nós possamos saber aonde é que a gente realmente tem que tomar cuidado para não cair, tomar cuidado para não falhar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: todos aqueles que se preocuparam em andar no Espírito, eles foram honrados e foram realmente irmãos cuidados por Deus. É nós que andou tanto em Espírito com Deus, que diz o texto aí: e não se achou mais entre os homens, porque Deus o tomou para si. Olha que glória, olha que privilégio, irmãos. Imagina você andar tanto com Deus, que Deus olha para você e fala: você está andando mais comigo, vem para cá. Aí não te cabe mais não, vem para cá. Foi isso que aconteceu com Enoque. Andou tanto com Deus, irmãos, que imagino eu, o Senhor, olhando para Enoque agora e falar: vem para cá. E foi então Enoque arrebatado pelo Senhor. Então andar com Deus tem privilégio, meus irmãos. Então que seja essa a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com o Senhor, no dia que se chama hoje e nos dias que ainda virão. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a toda a igreja. Agradeço pela oportunidade. Volto ao diácono Oswaldo para que possa estar concluindo o culto em nome do Senhor Jesus.